Olá, amados, a paz do Senhor Jesus a todos. Eu vou meditar um pouco com os irmãos hoje, um assunto que Deus tem tratado comigo, colocou no meu coração, para me trazer para a nossa reflexão. Toda a palavra de Deus, ela é emanada por Deus para o nosso crescimento, para o nosso progresso, para o nosso desenvolvimento, para a nossa evolução. É esse o propósito da palavra de Deus para a nossa vida. Então, que nós possamos tomar posse dessa palavra viva, para que nós possamos crescermos na graça, no conhecimento e termos uma vida que verdadeiramente faça sentido para nós. Eu vou ser bem sucinto, bem rápido, não podemos esticar muito o assunto nesses vídeos, né? Então, eu quero meditar com os irmãos na palavra de Deus que se encontra no segundo livro do profeta Samuel, capítulo 15, versículo 4. Diz respeito a uma situação onde Absalão, filho de Davi, ele se coloca numa posição que não era a posição que Deus havia determinado para ele. Dizia mais Absalão: quem me dera ser constituído juiz na terra, para que viesse ter comigo todo homem que tivesse demanda ou questão, e eu lhe faria justiça. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, esse é um dos filhos do rei Davi, que já havia aprontado alguma coisa errada, e havia sido expulso da presença do rei, recebeu o perdão real e voltou, e ao receber o perdão ele se colocou na porta do palácio do rei e ele começou a granjear pessoas para ele se levantar contra o rei. Quando ele diz que ele vai fazer justiça, ele está chamando o rei de injusto. Tá? E o que eu quero tratar com os irmãos hoje é a respeito da questão de justiça. Amém? Lá na primeira carta de João, capítulo 5, 17, ela diz assim: toda injustiça é pecado, e há pecado que não é para a morte. Tá? Mas toda injustiça é pecado. E eu queria rapidamente tratar com os irmãos a respeito do conceito de justiça. Nós, humanos, temos o nosso conceito de justiça baseado na nossa ideia humana. Quando nós vamos tratar de justiça, nós tratamos de certo, de errado, de juiz, de advogado, de réu, enfim, esse é o nosso conceito humano, nos esquecendo que Deus trata todos esses pensamentos nossos de justiça. A nossa justiça perante Deus é como o trapo de imundície, está lá em Isaías 64 e 6. Mas eu queria ver assim com os irmãos a questão a respeito da justiça do ponto de vista de Deus. Queridos, para Deus, a questão de justiça, ela diz respeito a uma questão eterna, fundamental e imutável. O conceito de justiça de Deus, simplificando, trata-se de uma posição justa, de um encaixe perfeito no lugar onde Deus coloca, seja o que for que Ele criou, e determina seus movimentos, seus limites, suas posições, e esse conceito se estende para todo o universo. O Sol não pode sair do seu lugar, não pode mudar os seus movimentos de rotação, de translação. A Lua não pode, o mar não pode ultrapassar os seus limites. Se algo assim acontecesse no universo, seria catastrófico para todo o universo.
Tá? E então esse conceito de justiça é tudo estar conectado, todas as peças no seu lugar, sem sair da sua posição, como uma engrenagem de relógio suíço. Esse é o conceito de justiça de Deus que nos garante paz, prosperidade, é estar cada um no lugar onde Deus o colocou. Esse é o princípio de justiça de Deus e é o que vem realmente trazendo todos esses transtornos para a humanidade, porque se nós, à luz do texto bíblico e à luz da condução das nossas vidas, irmãos, toda a humanidade está em rebelião contra Deus. São muitos os textos, mas eu vou deixar somente essa noção para os irmãos desse conceito de justiça de Deus, de estar cada um no lugar que Deus colocou. Absalão, ele tinha uma posição de destaque, ele era príncipe, era filho do rei, sabe, irmãos? E ele termina tristemente, morto. Lá no capítulo 18, do versículo 9 ao 15, ele termina morto, perde a vida, o dom maior que Deus deu para ele, porque ele não conseguiu se manter na posição que Deus o havia colocado. Que nós possamos temer a Deus e sermos gratos pela posição que o Senhor nos coloca. A posição que o Senhor nos colocar na vida, na empresa, na igreja, na casa, onde for, é a melhor posição para nós estarmos. Essa posição onde o Senhor nos colocou é a posição que é o centro da vontade de Deus. E nesse lugar nós vamos estar protegidos. Então, que Deus coloque esse temor no nosso coração para a gente nunca querer ter uma posição maior e também nem desprezar a posição que nós estamos, achando que essa posição não é digna, que nós merecíamos mais. Sabe, irmãos, nós temos que ter a consciência de que o lugar que nós merecíamos era a cruz do Calvário, que Jesus assumiu por nós. Amém, queridos? Fique com essa palavra, tome posse dessa palavra para a sua vida, para ter uma vida plena e abençoada. Amém? Louvado seja o nome do Senhor.